Estamos de volta com o Uniso Comunidade. No programa de hoje, falamos sobre o projeto do curso de farmácia da Uniso, a Farmácia Comunitária Vital Brasil. Estamos recebendo em nossos estúdios a professora do curso e coordenadora do projeto, Tânia Regina Ferreira, e também a aluna do 5º período, Jaqueline Brisac. Professora Tânia, então ficou claro para a gente que a farmácia comunitária funciona em parceria com a PUC e junto com o Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina, o Centro Acadêmico Vital Brasil, até por isso que leva este nome. E na PUC existem os cursos de enfermagem e medicina, e os estudantes também, voluntariamente, fazem um trabalho junto à farmácia com nossos estudantes. Eu gostaria que a Jaqueline lembrasse algum momento, um instante, que há discussão de casos e que isso, Jaqueline, veio até para a sala de aula, que você pôde compartilhar com seus colegas em sala de aula, ou pôde compartilhar não só com a professora Tânia lá, mas em algum outro momento com outro colega, com outro professor. Falou, olha, nós atendemos um caso assim, já o estudante de medicina comentou esse caso. Tá? Teve situações dessa natureza? Bom, assim, acho que marcou bastante, que eu cheguei até aqui a perguntar para a professora Luciane, né, que é minha professora de farmacologia, que era o caso de um medicamento que se chama Adera, né, colecalciferol, que estavam chegando muitas receitas pra gente que falava para se tomar 12 gotas, 13 gotas. E no medicamento, na caixinha, a recomendação era só, acho que 6 gotas. 6 gotas. Diárias. Então, daí começou a discussão sobre esse medicamento, se podia realmente, se não podia. A Tânia até, né, ligou lá na empresa lá e perguntou, e eles realmente falaram que era só 6 gotas. E estavam chegando muitas receitas, 12, 13 gotas. Né? A gente começou a falar para as pessoas que a gente recomendava 6 mesmo, que o médico podia ter se enganado até. Então, eu cheguei aqui eu perguntei para a professora Luciane, e daí ela me falou mesmo que o certo era, né, ver a recomendação da caixinha. E nesse dia estavam os alunos de medicina, de enfermagem, e daí a gente começou a discutir sobre, às vezes, os erros, né, de prescrição dos médicos, porque não foi só esse caso, como teve vários outros também que a gente começou a discutir, né? Porque às vezes eles erram a miligrama, eles colocam miligrama que não existe. Então, tem vários casos assim de... Agora, professora Tânia, esse tipo de situação que a Jaqueline passou, muitas vezes no cotidiano a gente passa, e por isso é indispensável, aliás, indispensável não, é obrigatório um farmacêutico profissional, graduado, também que atende no balcão de uma farmácia. Porque numa situação de dúvida do atendente, ele vai procurar esse farmacêutico, e esse farmacêutico tem até autonomia, não necessariamente para mudar o que o médico disse, mas para fazer uma consulta e para fazer uma avaliação e, se for o caso, ligar até para o médico para checar se ele está fazendo essa recomendação, não é isso? É isso. A gente tem, porque eu falo que o trabalho na farmácia é um trabalho, tem que ser uma coisa muito cuidadosa. Né? O tempo todo nós temos que estar prestando atenção naquilo que nós estamos fazendo. Esse caso que a Jaqueline falou foi uma coisa assim que deu bastante conversa para a gente mesmo. Eram muitas receitas que estavam vindo, não estavam de acordo com as recomendações do fabricante, e aí então eu entrei em contato com o fabricante, né, com o setor técnico do fabricante, para ver qual que era a orientação dele, se existia alguma coisa que poderia justificar aquilo. Né? E então eles falaram que não, né? Aí eu fiz, conforme iam chegando as prescrições, eu fazia uma carta, né? Uma cartinha, comentando isso com o médico, né? Falando que aquilo não estava de acordo com o que era recomendado e se ele deveria, sugerindo que fosse reavaliada a dose, né? Então, isso é um exercício que a gente faz o tempo todo, né? Eu acho interessante porque exatamente essa é a parte mais rica do estágio. Nós temos muito trabalho com as prescrições na farmácia, né? Algumas já são digitalizadas, né? Mas a maior parte ainda é manual, né? Então, a gente passa, que eu falo, existe uma cultura, né, que fala que o bom médico ainda existe isso, né?
que o bom médico é aquele que escreve mal. Né? Letra C, parece letra de médico, né? Isso, já existe essa frase, né? E o que é mais horrível ainda é que o bom farmacêutico é o que consegue ler essa letra de médico. O povo acha que quanto mais você consegue ler os garranchos, melhor você é como farmacêutica. Né? Então, é uma distorção total do que é ser farmacêutico e do que é ser médico, na verdade, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho que eu tenho oportunidade de trabalhar lá com os alunos da medicina, por exemplo, né? A hora que eu coloco eles de frente com um paciente, faço com que eles recebam aquelas receitas, então eles falam, puxa vida, né? E assim, o que está escrito aqui, meu Deus do céu, né? E outra coisa, então, essa acaba criando assim na cabeça dos alunos lá um outro conceito de como deve ser o posicionamento dele. O farmacêutico, por exemplo, ele é uma pessoa que tem que ser questionadora, ele tem que estar prestando atenção naquilo que ele está fazendo para ver se aquilo está de acordo com a parte técnica que ele conhece, né? Que é o medicamento certo, para o paciente certo, nas doses certas recomendadas, né? E se isso está certo, está adequado para ele, né, naquele contexto. A gente acaba fazendo um pouco de tudo lá. Por exemplo, às vezes chega um medicamento lá, a semana passada, aquela senhora da injeção lá. Era uma injeção, um tratamento hormonal para o filho dela, e o médico tinha prescrito lá uma injeção. A injeção custava mais de R$2.000. Né? O regional não estava fornecendo e essa pessoa rodou pela cidade inteira, desesperada atrás desse medicamento. E não tinha. Né? Aí o que a gente fez? Pegamos, né? Peguei o nome do medicamento, liguei no laboratório, né? E o laboratório me informou, olha, Tânia, faz 2 anos que a gente não está importando esse medicamento. Entendeu? Então, a pessoa desesperada, né, rodando. Então, os alunos, eles participando disso, né, eles vão se conscientizando do que é ser um bom profissional, né? Não é simplesmente você senta lá no teu consultório, faz a sua prescrição, toma, se vira, leva para o Zezinho da farmácia que ele lê para você, né? Então, a gente conscientiza desde o usuário do medicamento. Você pega a tua receita, quem é que tem que ser o primeiro a ler? Você. Você, lógico, eu tenho que entender que eu estou... Né? Você tem que ser o primeiro a ler, mas Se eu não entendi... As pessoas ficam intimidadas, constrangidas diante do médico, né? E o médico, às vezes, também tem uma postura não muito acolhedora, então acaba fortalecendo isso. E o farmacêutico, ele não tem que ser um adivinho de receita. Ele tem que ser o técnico que vai verificar, através dos dados naquela receita, se é uma criança, se é um idoso, se é uma grávida, qual é o tipo de paciente que eu estou recebendo ali, que medicamento ele vai receber e como ele vai receber. Né? Então, e por que ele vai receber? Então, a gente tem que ter essa avaliação. É isso que eles fazem o tempo todo, esse exercício na farmácia. Né? Agora, numa situação dessa, Tânia, vamos até deve ter despertado no telespectador a curiosidade do que aconteceu. Um medicamento que já não existia a fabricação há mais de 2 anos, o médico ele receitava, a pessoa desesperada procurando. Qual é o procedimento? Você detectou que o medicamento não existe, você simplesmente devolve a receita para essa paciente e fala assim, olha, minha senhora, a senhora para o voto e para o médico, ou você faz uma recomendação para o médico, você faz uma carta para o médico, você faz alguma outra sugestão de um medicamento que veio substituir aquele? Depende do caso. Nesse caso, lá na farmácia, então nós temos dificuldade, até pela localização, tal, de entrar em contato com o médico diretamente, via telefone e tal. O correto seria, né? Eu tentar fazer esse contato direto, falar, olha, doutor, é isso. Mas eu não tenho essa facilidade, porque ou vem de centro de saúde, ou vem de outras cidades, do próprio regional, é difícil você localizar. Você achar o médico. Quando você está numa farmácia privada, é mais fácil você fazer esse contato. Então, eu sugiro que o farmacêutico, sempre que ele possa, ele entre em contato direto com o médico. Né? Então, nesse caso, lá na farmácia, eu tenho um bloquinho meu assim, eu falo, posso fazer uma cartinha para o médico? Daí eu peço o consentimento da pessoa, né? Olha, isso, eu posso fazer uma cartinha para o médico? Pode.
né? Você tem como entregar para ele? Tem. Aí eu faço lá, nesse caso, por exemplo, prezado doutor fulano, entrei em contato com o laboratório, né? E o mesmo me informou que não faz importação desde 2010. Sugerimos que a medicação seja revista, né? Nesse caso, porque era um medicamento muito específico. Agora, já houve casos, por exemplo, que a concentração do medicamento veio errado. Por exemplo, é 200 miligramas e veio 10. Né? Daí você coloca lá na cartinha, prezado doutor, né? Verificamos que tal medicamento não existe nessa concentração, não é fabricado nessa concentração. É fabricado, eu posso tanto sugerir nessas, né, concentrações. Mas você, numa situação de sugestão, nunca você toma a autonomia de falar assim, viu, você chega e diz a você, viu, não existe nessa, mas você toma essa que vai fazer bem. Não faço. Eu poderia até fazer, né, porque às vezes a gente tem certeza, mas a gente não faz isso, né. Outras vezes também, o que acontece bastante na farmácia, a gente vem uma receita com um medicamento A, mas eu tenho um medicamento B que é outro fármaco, mas ele é utilizado para a mesma coisa, né? Então, eu faço a cartinha e falo, olha, prezado doutor, não temos o tal medicamento, mas temos outras opções, tal. Se autorizar, por favor, prescreva, emita nova prescrição. E funciona, né, Jaque? Funciona bastante. Então, com isso, a gente acaba educando, além dos alunos, né, a própria população. Né? Que aprende o direito que tem na hora de pegar uma receita com garrancho, também exigir, num bom sentido, mas uma boa educação. Doutor, escreva aí que eu não estou entendendo. Agora, Jaqueline, nessa situação, por exemplo, nessa discussão, os alunos de medicina percebem que é fundamental ter pelo menos um computador lá, uma impressora para fazer a sua receita? Olha, eu acho que sim. Será que eles levam isso para frente? Eu espero que sim. Eu espero que leve pela frente, porque a gente mostra para eles, as receitas. Ó, não estou conseguindo ler, você sabe o nome do medicamento? Nossa, que garrancho, parece não dá que para entender. Eles ficam meio assim, eles levam um choque. Porque eles também estão sendo inseridos, ou já estão inseridos dentro dessa cultura. Do garrancho mesmo. Que o garrancho é o que é bom, né? Nunca passa pela cabeça, por exemplo, nunca, ou pelo menos não de forma consciente, né, de que a mãe dessa criança, a prescrição é feita para essa mãe, no caso de uma criança, e que essa mãe tem que ser a primeira a ler, né? Outra coisa que a gente não vê também nas receitas são recomendações, né? As recomendações não medicamentosas, no caso, elas não aparecem na receita. Daí a gente comenta com os alunos, mas elas estão em prontuário. Falei, mas o prontuário fica com quem? Fica com eles. Então, você vê que assim, existe uma coisa que o tratamento... Um momento nervoso, uma pessoa do jeito que ela sai nervosa, às vezes, uma consulta... Não consegue. Não lembra, né? A gente não lembra, às vezes, né? Muitas coisas que são faladas no consultório, a gente não consegue lembrar, não é? Fala, isso tem que estar ali anotadinho. Não adianta estar no prontuário para quê? Para você saber que depois você falou? Né? Daí eles falam, puxa, é mesmo, né? Então, assim, eu acho que eu me sinto uma pessoa feliz por estar tendo esse contato. Esses alunos de medicina, eles iniciaram com a gente agora, esse ano, né? Até os outros anos a gente não teve alunos que se interessassem pelo estágio, né? E era mais o pessoal da enfermagem. Mas esse ano a gente teve, acho que foram 8 alunos, né? 8 alunos. Foi em 2010. 2010 começou. 2011, aliás. 2011. Isso, que começaram os alunos. E eles realmente, eles ficam assim, eles ficam abalados, assim, com... Você teve a oportunidade, em algum momento, também algum estudante de medicina convidou você para ir até a sala de aula, com falar isso para os outros colegas? Você teve contato com uma massa maior de estudantes? Fernando, eu acho que eu estou tendo essa oportunidade, eu volto a falar, eu acho que eu sou privilegiada porque eu estou tendo essa oportunidade de poder, talvez, modificar um pouco isso, né? Lá a gente tem lá na PUC, eles têm um processo lá de recepção dos calouros e eles passam por todos os setores, né?
e eles se dividem em grupos e vão conhecendo todos os setores do campus. E um deles é a farmácia comunitária. E daí eu falo com eles, né? E a minha fala é exatamente essa, né? O médico, ele tem que ser um educador, né? Eu falei, vocês lembram a letra da sua professora? Aquela letrinha da professora da escola? Eu falei, a letra tem que ser essa, se for escrita manual. Né? Então, tem que ser... Muitas vezes, né, Antônio, eu acho que um posto de saúde não permite, não tem uma impressora, não tem nada. E o médico tem que ser na correria, mas tem que ter uma letra decente. Então, né? Mas fazer correndo e fazer... Não vai resolver, né? Não vai resolver, né? Acaba acontecendo o que acontece, muitos erros de medicação, muitos erros de prescrição, as pessoas tomam coisas erradas, né? Não são orientadas, acabam acumulando... tratamentos, né, já que pode até falar um pouco disso também, uma coisa bem interessante quando você pega aquelas receitas que vêm 3, 4 receitas, né, com o mesmo tipo de medicamento. Como é que é mesmo, já que essa história? Bom, eu vou lá olhar no computador, às vezes eu não sei, né, para que serve ainda. Então eu olho assim numa receita, o nome de medicamento, aí eu vou olhar na outra e serve para a mesma coisa. Né? Tá, e às vezes tá a na pessoa... mão do mesmo paciente. Já aconteceu também da pessoa passar no médico. Eu passei no médico hoje de manhã e vou passar em outro médico hoje de tarde. Então, eles acabam trazendo várias receitas, né, de outros médicos, mas para a mesma coisa. É outro nome do medicamento, mas serve para a mesma coisa. Quer dizer, que você acabasse tomando ia dar uma sobredosagem, então. Então, o que é interessante nisso, Fernando, que, por exemplo, lá na farmacinha, eles pegam e eles vão analisar para quem é esse medicamento. São 5 receitas, já teve caso, né? Aquela senhora do anti-inflamatório. São 5 receitas, uma de postinho, outro do PA, outro do PA da Zona Norte, outro do regional, outro do... São 5 receitas. Todas contêm anti-inflamatório, por exemplo, né? Para uma pessoa que já é idosa, já é hipertensa, já é diabética. Então, já tem uma série de complicações. Então, ela estava com uma dor no joelho. E ela passou nesses locais. Então, cada um deu diclofenaco, cetoprofeno, não sei o que, tal. Cada um deu um tipo de anti-inflamatório para ela. Né? Se ela chegasse num local, por exemplo, onde simplesmente a entrega de medicamento fosse feita, pegava a receita dela, não ia nem ler o nome. Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Pronto. Fica com um pacote de medicamento anti-inflamatório. Mas lá não. Né? Lá eles têm, a orientação é essa, pegou, identificou quem é. Né? A gente fala, puxa vida, né? Às vezes elas ficam constrangidas, mas como, né? Vê, foi de manhã, de tarde, às vezes tem 3 receitas da mesma data. E a pessoa quer resolver a vida dela, corre nos postos e cada hora ela vai ser atendida por um médico e vai ter uma receita diferente, ela quer tomar tudo uma vez só. E às vezes ela vai no posto, não dá um medicamento para ela não tem dinheiro para comprar, então ela vai no outro. Aí não dão para ela, entendeu? Daí ela acaba indo com aquelas 3, 4 receitas numa farmácia comunitária, né? Então, assim, o nosso trabalho lá também é muito isso, que é o uso racional do medicamento, né? Então, assim, quem é que toma, por que toma, né? E quanto tempo toma, né? Então, assim, esse é um exercício também que eles fazem bastante lá. Então, bem o uso racional mesmo. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre validade de medicamento, como tomar o medicamento certo. Se pode, você fez bem para mim o medicamento, se eu posso orientar para o meu compadre, para a minha comadre, para o vizinho, para a vizinha, ou não. Voltamos já falando sobre isso aqui no programa Niso Comunidade.